não se recebe chicotada sobre isso. Então, essa é a resposta clássica da Gemara. A Gemara depois no Davdale, a Gemara ela vai se prolongar nisso daqui. Vai entrar um pouquinho mais nisso, mas pelo menos aqui a Gemara ela termina com isso. Sabe por quê? Porque não recebe chicote. Por isso eu preciso de uma dica. Se eu não tivesse toda essa elaboração que foi feita, eu não poderia falar já que é uma proibição. Não, porque é uma proibição que ela não tem ação. Então não vai ter chicotadas. Existe aqui uma explicação inteira que a gente comentou, que a gente aprende desse versículo que está estranho. Então a gente conclui e interpreta que ele se trata sobre essa lei específica de Edzomem, que é punição, que não tem como aplicar. Enfim, né? Não tem como aplicar a mesma lei e que ele vai receber então chicotadas. Certo? Certo. Tá no Rabanana, fala Gamara, Arba'at Varim Nemru Beidim Zomemin. Tem 4 casos que nós não aplicamos a mesma lei com as testemunhas. Que nós não iremos aplicar a mesma lei que eles queriam fazer com a pena, a punição que eles queriam fazer com o outro, não vai acontecer com eles. Não vamos penalizá-los, não iremos penalizar eles com esta mesma lei. Qual é? As duas primeiras nós já falamos. Essas duas já falamos. Ele não vai se tornar um Cohen inválido, um Cohen filho de uma divorciada. Mesmo que ele quis fazer isso com outro, não vamos penalizá-los com essa mesma punição, com a sua trama, com o seu planejamento, com o seu plano. E não vai transmitir para os seus filhos? Isso a gente explicou o porquê. O porquê era porque não pode transmitir para os seus filhos. Então, já que não tem como, e já que a Torá falou que... Lembrei, essa era a razão, verdade. Essa era a razão porque não tem como aplicar a mesma lei. Já que ele quis passar para os filhos do outro, mas passar para os filhos dele não vai ter como, porque somente ele é punido, não os filhos dele. E o outro ele queria punir os filhos também, porque os filhos deixariam de ser Kohanim. Seriam Kohanim inválidos, então por isso não tem como aplicar essa lei que ele vai se tornar Kohen inválido. E assim também não vai para a cidade de refúgio. Se eles testemunharam, acusaram sobre alguém que ele matou alguém sem querer, a gente acabou de falar, acabamos de explicar que ele não vai para a cidade de refúgio. Ele recebe chicotadas. Mas tem outro caso... Eles não pagam kofer. O que é kofer? O kofer é uma lei que a Torá estabelece. Existe uma lei interessante, uma lei até bem curiosa na Torá, que se um boi de uma pessoa ele matou alguém, o boi tem pena capital. E pode comer? Não pode, porque ele é apedrejado. Os kaltobavanim vamet, o versículo fala, naqui o Bal Hashor Naki, certo? Então o boi ele será apedrejado e obviamente que já que ele vai ser apedrejado, não pode ingeri-lo, não pode comê-lo. Mas o versículo fala lo yachel, o versículo fala não comerão dele. A pergunta é sim. Aí vem a pergunta da Gemara, não aqui, mas maior em Babakama, se ele vai ser apedrejado, óbvio que não pode comer dele. E aí a Gemara responde que a gente aprende daqui que não só que não pode comer dele, mas não pode ter proveito nenhum. E faz o que com ele? Deixa lá apedrejado? Ou enterrar, enfim, mas não pode ter proveito nenhum. Certo? Isso, algumas vezes que na Torá está escrito lo yeachel, não comerás, não significa somente não comerás, mas significa também não tirarás proveito. Tá. A Gemara ela fala quando nós aprendemos que é só comer a proibição e quando é a proibição de ter proveito também. Mas isso com relação ao boi, a Torá fala pra gente, ele vai ser apedrejado e não será comido. E a pergunta é, por que não será, obviamente não será comido, por que não será comido? Porque não houve shchita, vai ser apedrejado, então não pode comer. Então a Gemara fala que lo yachel significa... Um boi mata uma pessoa. Que jeito? Chifrando, não sei, chifrando. Bom. É que eu não conheço muito boi. Sim, não, certo, mas algum touro, enfim. Verdade. Certo. É uma lei que a Torá estabelece. E o dono, não acontece nada com o dono. Então depende. Então assim, se o boi ele é tam, eu falo de tam, se o boi, até 3 vezes o boi é considerado manso.
Então, se o boi ele é manso, não chifrou 3 vezes, então ele é considerado manso e por isso o dono não tem responsabilidade de pagar. O boi dele é morto, mas o boi não vai ter uma responsabilidade financeira. Mas se o boi dele é muad, se o boi é agressivo, aí o dono do boi tem que pagar kofer. Kofer é um valor do resgate. Ele tem uma responsabilidade de pagar o valor, um resgate. A pergunta é se o resgate é dele ou o resgate é do falecido. O que é resgate? Resgate é o valor que valia a pessoa. Então, a princípio é o quanto ele valia. Ele vai, enfim, a gente obviamente tem que calcular quanto a pessoa vale. Algo que, enfim, a Gemara discute como é feito esse cálculo para saber o quanto é o erech, quanto é o valor de uma pessoa. Enfim, depende a idade dele. A gente encontra na Torá também essa ideia do valor da pessoa de acordo com a sua idade, ou de acordo por quanto a pessoa era vendida no mercado escravo. Quanto seria o valor dessa pessoa se ela fosse vendida no mercado escravo. Então, assim, a princípio, ele teria que pagar o resgate do falecido, uma forma de você acabou matando ele, então você tem que pagar o valor dele, vamos chamar assim. Um resgate dele. Um resgate por isso que você tem uma certa responsabilidade, porque o seu boi não era manso, ele já era agressivo, você já sabia. Agora, tem uma outra opinião que fala, não, que é o resgate dele, que na realidade é você que deveria morrer. Aí já, então, em vez de você morrer, você tem que pagar o seu resgate. É uma forma de que nem de caparota. Em vez de você morrer, você vai pagar o seu valor. Como se fosse que você tivesse, enfim, de alguma forma, pagando a sua morte, né? Que você sim terá uma responsabilidade por ter causado a morte do outro. E vai através do seu boi. Não é galuta, é cofre, é pagar dinheiro. Nesse caso não vai. Não. Mas e a família não vai querer se vingar? Olha, quer dizer, não foi a própria pessoa que matou. Foi o boi dela. E o boi foi apedrejado. O boi foi certo. Em teoria, o boi foi certo. apedrejado. Agora, realmente, assim, lá, se foi uma negligência muito forte, sei lá, então obviamente que vai entrar um certo processo, vamos falar assim. Mas a Torá não estabelece a lei de... Mas o mais importante, então, é que ele vai pagar, ou ele vai pagar pelo resgate da outra pessoa, ou dele mesmo. Então, certo. Entendi. A Torá fala que vai pagar resgate. A pergunta é se o resgate é o valor dele ou o valor do outro. Será que o resgate é um perdão para ele? Ou será que o resgate é um valor, na verdade, que ele paga por ter matado o outro? Sim. Mas, de qualquer forma, vai ter que pagar. Sim. O resgate. A pergunta é qual é esse valor do resgate? Qual o motivo que a Torá colocou aqui um resgate? É uma forma de você, por assim dizer, pagar aquilo que você prejudicou? Ou é uma forma de você se perdoar, pagar o seu perdão? Entendeu? A ideia do perdão. Você deveria morrer, mas então você vai pagar o seu valor. Ou não, é uma forma de você pagar como se fosse um prejuízo. A verdade é que, envolve um pouco os dois, mas é que falar, assim, uma situação um pouco de... Você está pagando um dinheiro de uma pessoa pelo valor do prejuízo que você causou, enfim, é um prejuízo que não tem valor na realidade, né? Então, talvez caberia mais dizer que é caparar para você, é uma forma de caparar. Mas também... Sim. Eu também mas, na verdade, os dois, porque no judaísmo a gente vê, sim, essa ideia de você pagar pelo valor da pessoa, enfim. Mesmo que, obviamente, a pessoa não tem valor, o valor é muito maior, né? Mas a gente vê que existe, na prática, como a gente não tem como medir, então alguma coisa na prática a gente tem que fazer. Então a gente acaba medindo o valor da pessoa. Sim. Obviamente que o valor é muito maior, mas na prática a gente tem que fazer de alguma maneira e a gente então acaba fazendo dessa maneira o cálculo. Então, agora se o cara foi lá e fez o quê? Testemunhou sobre outra pessoa que o boi dele agressivo, tinha matado uma outra pessoa, então o que eles queriam fazer? Com que o boi fosse morto, correto? Eles acusaram que o boi desse cara matou alguém. Então ele vai perder o boi dele, e vai pagar o resgate. Porque o boi era agressivo, de acordo com o testemunho deles, eles acrescentaram que era agressivo. Eles queriam que o cara pagasse o resgate. Então o que vai acontecer com eles agora? Eles mentiram. É mentira, exatamente. Sempre que a gente está tratando aqui é para eles mentirem. Então o que eles vão ter que fazer agora? Qual vai ser a punição deles? Pagar pelo boi. Eles queriam que o cara perdesse o boi. Então agora você tem que pagar o valor. Aquilo que você queria que ele perdesse, que o boi dele fosse morto, então você vai ter que pagar para ele o valor do boi dele. E o resgate? E a pergunta é com relação ao resgate. A princípio o resgate também. Sim. Por quê? Eu queria que ele pagasse o resgate. Então,
Eu também tenho. Se eu queria que ele pagasse o resgate, eu também tenho que pagar o resgate. Sim. Mas aí vem a questão um pouquinho, olha só, é interessante. Agora ela vai falar pra gente também. Aqui eu já vou antecipar. Mas assim, se é uma questão financeira, monetária, se o resgate é uma questão de você pagar o prejuízo, então realmente eles têm que pagar. Porque se a gente for falar que é uma questão assim, é uma questão de dinheiro, que você, por assim dizer, você está pagando o prejuízo que você causou. Você matou o cara avalia 50, paga 50. Então aí é literalmente como um objeto. Então é uma questão financeira. Questão financeira, eles têm a obrigação de pagar. Mas se na verdade é uma questão de capará, quer dizer, na verdade, ele na verdade não tem nenhuma obrigação financeira, monetária de pagar para o outro. A Torá não deu essa lei. Isso que tem que pagar um valor na verdade, é para o resgate dele mesmo, como o capará dele mesmo. Então, então as testemunhas não têm obrigação de pagar capará. Porque capará é uma coisa específica para alguém que matou. Por mais que eu queria falar com que ele matou uma pessoa, e então ele teria com que o boi dele pagou, por mais que eu queria, estava testemunhando que o boi dele matou alguém, e isso faria com que ele tivesse que matar capará, mas capará não é algo financeiro, não é algo, é algo espiritual. Então, uma vez que, olha, então é mais ou menos assim, na prática eu queria fazer com que ele pagasse aquilo lá, mas na realidade era uma coisa que ele nunca houve essa obrigação, nunca aconteceu, então nunca surgiu na realidade essa obrigação para ter essa capará. Ao descobrirem que era mentira, então na verdade perde-se completamente a ideia, a testemunha não tem por que pagar uma capará. Não sei se eu estou conseguindo ser claro. Sim, tem no direito, fala perda do objeto. Perda do objeto? Quando eu tô querendo, por exemplo, que seu boi destruiu minha cerca. Certo. Vou usar o mesmo exemplo do boi. Seu boi, nós dois somos vizinhos, tem a fazenda. Seu boi destruiu minha cerca, toda a minha cerca. E aí, muito caro para construir minha cerca de novo. Eu vou no juiz e falo, juiz, o boi do Rabino Reuven destruiu toda a minha cerca, ele tem que pagar. Aí o juiz fala, então chama o Rabino Reuven aqui que ele vai pagar. Aí o Rabino Reuven vai lá e fala assim, meu boi morreu. Perdeu o objeto, por exemplo. Entendeu? Então, a cerca já foi colocada de volta. Por que foi colocada de volta? Porque alguém passou lá e arrumou tudo, viu que estava caída e levantou de volta. Mas o seu boi ainda está violento, vai derrubar tudo de novo. Não, ele morreu, perdeu o objeto. Então, isso é perder o objeto. A mesma coisa do que a gente usou de exemplo, porque nesse caso, ele queria o resgate, mas nunca morreu ninguém pelo boi violento. Sim. Tá bom, mas com relação a coisas monetárias, mesmo que nunca aconteceu aquilo lá, ele tem que pagar. As testemunhas falsas, eles fizeram um testemunho falso, que nunca aconteceu, e eles têm que pagar por aquilo que nunca aconteceu, que eles estavam testemunhando que aconteceu. Mas o capará não precisa. Não precisa. A pergunta ficou, por que o capará não precisa? Aí a resposta é porque o capará não é... Quando as testemunhas falsas têm que pagar, é quando é algo monetário, quando é algo de dinheiro. Mas quando é algo de capará, eles já não têm mais responsabilidade de pagar. Porque é espiritual. A ideia seria exatamente, porque é espiritual, e como nunca houve essa matança, então nunca na verdade houve de verdade eles nunca colocam as palavras. Já que é uma coisa que é perante Deus, eles nunca fizeram com que perante Deus essa pessoa tivesse que dar capará, porque é mentira. Então ele nunca teve, na verdade, por mais que eles queriam fazer na prática, com que eles pagassem a capará, com que o cara pagasse a capará, mas a capará não é uma questão monetária, é uma questão da pessoa com Deus. A forma como você perdoa é através de capará, mas é uma questão... E obviamente que com Deus, como a gente fala, klapei shmaya akol... Akol Galia. Perante Deus tudo está revelado. Então, obviamente que perante Deus eles nunca colocaram o cara numa situação que ele precisasse de capará. Então, já que nunca existiu essa ideia espiritual de que ele precisasse de capará, então ele não tem necessidade de pagar pela capará. Sim, muito bom, entendi. Certo. Fala, Guimará. Por isso, então, não vou pagar o cofre. Já que é capará, não vou pagar o cofre. Mas se vai ser de acordo com a opinião que cofre não é capará, mas sim que é cofre. Cofre é
dinheiro Não vai de prejuízo, dinheiro de prejuízo, mas não é dinheiro de perdão, então aí sim tem que pagar. Quer dizer que essa opinião que fala que não tem que pagar é porque ela opina como quem fala que é capará, que ele tem que pagar o dinheiro dele, perdão para ele, mas não que é um dinheiro monetário que ele está devendo para o outro. Sim. Fala Gamara um outro caso, fala Braita, se o cara testemunhou sobre um judeu que o cara roubou e o cara não tem dinheiro para pagar, o que acontece quando alguém roubou e não tem dinheiro para pagar? A lei é que ele é vendido como escravo e com o dinheiro que ele consegue, né, da venda, ele paga aquilo que ele está devendo. Paga o roubo que ele fez. Beidin vende ele por um valor e com esse valor, obviamente o valor que ele está devendo, e através disso ele, 3 anos, enfim, aquilo que precisa para pagar o valor, e ele fica lá por esse tempo. É uma forma dele, por assim dizer, se alugar, né? Se alugar, enfim, se colocar como escravo e conseguir obter o dinheiro que ele está devendo. Então, agora, o que acontece quando eu testemunhei sobre uma pessoa que não tinha dinheiro para pagar uma certa dívida? Eu acusei ele dessa dívida, que era mentira, e ele não tinha dinheiro para pagar aquela dívida. Complicado. Então, se for, qual seria, o que eu estava querendo fazer com ele? Transformá-lo em escravo? Exatamente. Por quê? Porque eu estava acusando ele de uma dívida que ele não tinha como pagar. E ele então iria para ser vendido como escravo, para poder pagar essa dívida. Sim. Então o que tem que acontecer comigo? O que tem que acontecer com a pessoa que fez as testemunhas que fizeram um testemunho desses? Chicotada. A pergunta é, será que eles vão ser vendidos como escravos? Ou será que eles vão ser chicotados? Eles queriam fazer com que o outro fosse vendido como escravo. Agora eles têm que ser vendidos como escravo. Se o cara tivesse dinheiro para pagar... É isso que eu ia pensar, porque você está pensando, porque se ele tem dinheiro para pagar, e aí ele vai pagar? Quem? Vai pagar quem? Quem que tem vai pagar dinheiro? quem que ele não deve? Ninguém. Não, paga não. Isso não é... Quem que tem dinheiro? Quem que tem dinheiro? Eu acusei uma pessoa, alguém acusou uma pessoa, você roubou. R$1.000. Então ele tem que pagar R$1.000. Ele tem dinheiro para pagar R$1.000. Descobre que a pessoa, aí descobriram que a pessoa que fez a acusação é falsa, ela vai ter que pagar R$1.000 para essa pessoa. Isso está claro. Tá. Esse é o caso clássico de Edzomem. Fez um testemunho falso, o cara está devendo R$1.000, era mentira, agora o testemunho é falso, vai ter que pagar para o cara R$1.000. Agora, se o cara não tem dinheiro para pagar R$1.000... O que mentiu. Então, tudo bem, maravilha, tudo bem, perfeito. Não, mas o que importa a princípio é o que mentiu. O que importa é o outro, é aquilo que eu queria fazer com ele. Isso. Ele tinha dinheiro para pagar R$1.000? Não. Não, então ele seria vendido como escravo. Seria. Então acabou. Então sempre importa quem? Tá, entendi. Não, a princípio o que então quem mentiu vai para escravo como escravo? Essa é a pergunta. Aí, você pode me falar, vamos supor que o cara que usa as testemunhas também não tem dinheiro. Então nem o cara tinha dinheiro e nem a testemunha tinha dinheiro. Nem a testemunha falsa. Então o que acontece? A princípio, agora, você quis com que ele fosse vendido como escravo, agora você vai ter que ser vendido como escravo. Agora a testemunha vai ter que ser vendida como escravo. Ou não, porque não fizeram, não teve de verdade. Não teve de verdade que eu roubo? É. Não, mas essa lei de acusação, só em Capará a gente fala que não. Só em Capará que tem essa lei específica que eu falei, que é Capará, porque toda a lei de Edzomem é baseada que não era verdade. Toda a lei de Edzomem é que não era verdade, por isso o acusador vai ter que acontecer com ele aquilo que ele estava tramando sobre o outro. Aí Capará, eu na verdade não consegui explicar completamente a ideia da Capará. Enfim, é uma coisa, já que é uma coisa espiritual e não monetária, não uma coisa física, não um dever físico, não é dinheiro, mas é uma questão de Capará com Deus. Então por isso os Eidim não tem que pagar Capará. Mas todo o restante, mesmo que não aconteceu, eles queriam fazer com que o outro pagasse. Então mesmo que não era verdade, agora eles vão ter que pagar. Então aqui no caso, eles queriam fazer com que o outro fosse para ser vendido como escravo. É tudo mentira, então agora vai ter que acontecer com eles. E não tem nada. É isso? Essa é a resposta? Não, a resposta aqui não. A resposta aqui não, mas eu estou perguntando... Tem que levar chicotada. A resposta é essa, que a gente tem que levar chicotadas. Mas a Gemara vai perguntar por quê. Por que eles não são vendidos como escravos?
Eles queriam fazer isso com o outro. Não tem como você poder caparar. Nesse caso não é caparar. Não. Eu tava pensando, na verdade, em outra coisa. Porque se eles fossem vendidos como escravo, aí o outro ia sair ganhando, uma coisa que não... Quem ia sair ganhando? O que comprou? É. Ia sair ganhando de uma coisa que nunca existiu. Não, eles têm que receber a punição deles, porque Isso, eles então. tramaram sobre o outro. Agora É. você está falando que um terceiro vai sair ganhando. Então, isso talvez pode ser um pensamento, algum argumento, mas eles devem, a princípio, eles devem receber aquilo que eles estavam tramando sobre o outro. É uma questão financeira, uma questão monetária, uma questão física. Não é uma questão de caparar, que é uma questão... Mas a Gemara vai falar pra gente isso. A Gemara vai falar. Aí eu só vou... En nasin ben grusha ben chalutza kede amaran. En golin liare miklad kede amaran. Ben meshalamenta kofer kasar kufra kapara. Eu acabei de falar isso. Kufra, o que é kufra? Kofer, a resgate, o que ele é? Kapara. E não... Ou seja, ele está pagando o dinheiro que dele com Deus. Dele, não o dinheiro que vale realmente o prejudicado. Não, então já que é capará, não tem que pagar. Verhaneilav bene caparanino. Já que eles não mataram, então eles não têm nenhuma capará para pagar. Certo. Aí a Gemara pergunta: Manta na kufra capará. Quem é esse rabino que opina que pagar resgate não é o valor do assassinado, mas sim o valor do... Não é o valor do cara morto, mas sim... É que não é um assassino porque dono do boi é assassino. Não, tudo bem, perfeito. É que dono do boi que matou. Como se fala? O dono do boi que assassinou. Certo, exatamente, perfeito. Então, Amar Rabi Chizda, Rabi Ishmael, Benosh Rabi Yohanan, Ben Berokahi, Detania Benatan Pidionam Show. O versículo fala, ele vai dar o resgate de sua alma. Qual é a pergunta? De que alma? A alma dele ou a alma do falecido? Ele tem que pagar. O boi dele